Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Eu inicio agora o programa Radar. Hoje, 9 de setembro de 2020, 16 horas e 37 minutos. Uma tarde agradável, 25 graus aqui em São Paulo. Desejo um excelente final de tarde a todos. E 19 horas tem a aula sobre o desafio Te Vejo nos 95 mil pontos. Eu vou falar das minhas motivações. Vamos ver se dá certo esse desafio. Eu vou explicar meu racional. O mercado está de lado há muito tempo, né? Vamos ver se materializa ou não o desafio. Pessoal, como eu fiz o cenário em vídeo há pouco tempo, eu vou, na verdade, falar de setores. Aqui eu vou fazer um radar mais rápido, eu vou preparar a aula. De mais tarde eu vou falar de alguns setores aqui. Eu vou falar novamente da Oi, eu vou falar de seus pares, eu vou falar de uns 3, 4 setores, um radar um pouco diferente, um pouco mais leve. Bom, hoje eu falei da Gol mais cedo, né? Fatos relevantes saindo sobre o papel, que eu teria acionado stop ao 93, é o que eu penso. O ativo muito operado por pessoas físicas, né? Tem um suporte a 1,76, cuja perda projeta aqui 1,60 como alvo. Então é importante, principalmente para quem está carregado, uma vez que ela faria um topo duplo, um M, né? Com eixo a 1,76. Então fiquem aí atentos e vigilantes. Eu vou falar de TIMP3. A TIM é uma ação que entrou em carteira da Top Traders há algum tempo. O ativo cumpriu seu objetivo. 1741, percebam que tocou, fez uma estrela cadente. Então aqui um sinal bem claro para o investidor realizar lucro. Depois ela fez um oco meio torto, acionou. Um ativo é um setor complicado de operar, né? Não é um setor fácil, ele tem as suas complexidades. Aqui fez um topo mais baixo que o anterior, desceu e está numa região de suporte, né? Esteve numa região de suporte, ponto mais baixo aqui 14,23. E ela tem um movimento de fundo topo-fundo, né? O 15,20 é a cabeça de um pivô. Correto? E é uma referência para compradores e vendedores, né? Acima dele, eu acho que justifica ficar comprado, abaixo do 15,20 não. Envolvida, inclusive, no lance da Oi, né? Claro, TIM Vivo. Nós temos a Vivo. Deixa eu limpar o gráfico. Temos aqui a Vi24, que fez um arame de fundo entre os dias 31 de agosto. Primeiro sinal sempre dado pelo candle. E o ponto-chave seria o rompimento da CLTB que a gente vê aqui na imagem azul, né? Além do 49,99. É uma referência também, um divisor de águas. Acima dele eu acho que justifica manter a compra, abaixo dele não. Isso pode considerar fechamento na minha ideia. Uma volatilidade histórica baixa, 1,58, pode o investidor ter como base o fechamento. É a minha visão. Fazer um segundo setor hoje, falar de aviação. Embraer, aí na tela. Embraer é uma ação, eu não gosto dessa palavra, mas o ativo caiu em desgraça. Desgraça no sentido de não ser bem visto pelo mercado, né? Qualquer oportunidade de venda, o mercado o faz. Rompimento falso de 7,77. A moda, né, é vender Embraer. Então, existem outros ativos como Cielo, por exemplo, e RBR3, que eu duvido que o mercado se prenda a fundamentos ou coisas do gênero. Subiu, tem qualquer aversão ao risco no ar, o mercado vende. Então não tem compra em Embraer, na minha visão. Aí nós temos aí a Gol 4.
A Gol é um ativo absurdamente especulativo, porém, entretanto, todavia, é possível que você tenha um balizamento técnico. No caso da Gol, é 20,37. Sempre há um balizamento. E pela volatilidade da ação, que é 3,81, intraday. Ontem fechou a 21,02. O ponto é 20,37. Perdeu no intraday, na minha opinião, lucro no bolso. Aqui é uma mistura de pinça de topo com a nuvem negra, né? Então acho que quem estava comprado, lucro no bolso, na minha visão. Por que o mercado está de lado? Porque você vê alguns setores caindo fortemente, outros subindo fortemente. Não existe uma... É claro, sempre há isso, mas não na mesma proporção que a gente vê no momento. No caso da Azul, eu sempre prefiro a Azul a Gol, porque tem fundamentos melhores. O ativo, ele está caindo somente 0,23. Eu sairia da ação. Está distante da média, a média nos 23, o ativo nos 26. Fora da banda de Bollinger, né? Investidores mais ariscos pegam a mínima de ontem, 26,50, e tomam como base. Perto do fechamento, se estiver abaixo, sai do ativo, ou pela própria mínima, que é o 24,10, mínima de ontem. Esse topo aqui é 24,70. Talvez seja um ponto de equilíbrio para você não sair de forma precoce, ainda surfar um pouco mais de alta e ter o 24,70 como um balizamento. O topo anterior seria mais equilibrado, pertinho ali da média de 5 períodos. Eu venderia já no momento, no ponto que está. Colocaria o lucro no bolso, mas não seria errado pegar o 24,70, um 24,68, 24,69, ali tocou no intraday, o lucro no bolso. Mas eu já colocaria agora, pelo menos 70%. Ok? Falar de papel e celulose. RANI 3. Esse gráfico da RANI aqui está errado. Vou falar de SUSB, Klabin, depois eu faço a RANI no TradingView. SUSB atingiu, após montar aqui entre o final de maio, aqui o mês de junho e o final de junho virada para julho, um 3 rios. O fundo triplo atingiu plenamente seu objetivo, aqui era um ponto de stop inteligente. Ela vem caindo e eu acho que vai cair mais. Não vejo no momento uma parada, assim, uma pausa. O que a gente pode trabalhar com FIBO, quando você não tem um suporte baseado em fundos e topos. Eu vou traçar aqui de maneira milimétrica, como eu costumo fazer. Esse ponto aqui é 35,71 e aqui 53,75. Então é 71 e 75. Então FIBO é sempre interessante utilizar as retrações de Fibonacci. Inclusive está na primeira retração, para alguns é de 38,2, dependendo do software também 1,8, não importa, é a primeira aqui entre o fundo e o topo. Pode ser usada para balizamento, só que as médias são cruzadas para baixo, né? Aí nós teremos KLBN11. Né, uma situação gráfica parecida. A KLBN11, professor, pode usar FIBO também? Pode. Essa região aqui eu acho importante marcar, ó, 23 com 38, 23 com 42. No caso, eu vou marcar o ponto mais alto. Um alvo em potencial. Podemos traçar FIBO também, sem dúvida. Pegar aqui as extremidades. 20 com 80, deixa eu ver aqui. 20 com 26 e 26,77. Então 20 com 26. 26,77. Maravilha. Então tá marcado, tá na primeira retração também. Então um ponto a ser observado aí tanto em Klabin
como em subs, mas eu não compraria nesse momento, eu confesso. Aí a gente tem a Honey 3. A Irani tem um bom volume. É um ativo que entregou o movimento, né? Subiu, fez um mastro bandeira e provavelmente vai fechar o gap aqui em 5,62. Chegou a bater 5,40, 5,40. Mas eu entendo que a compra ótima que foi na média, né? Não agora. Agora é para administrar. Nesse caso, com base, eu acionaria stop com base na perda da mínima do dia anterior. No caso, hoje a mínima de ontem 5,21. Chegando perto do fechamento, se tiver 5,19, 5,18, abaixo de 5,20 eu realizaria lucro nesse ativo. Então eu falei já de 3 setores: aviação, papéis celulose, telefonia. Eu vou falar de frigorífico, daí a gente olha o índice, o dólar e o Ibov encerra. JBSS3, eu procuro sempre mudar os formatos aqui para trazer sempre um formato interessante para o investidor. Espero que vocês gostem. Velho padrão fora da banda, dentro da banda. Para quem tinha alguma dúvida da saída, dia 25, né, um candle expressivo. Perdeu 23 e 26 e atingiu... Isso daqui é uma simetria em V, ao contrário, né? É uma letra A, na verdade, é um V. Pô, mas eu nunca vi isso na análise técnica. A gente tem várias técnicas utilizadas que eu quase de forma milimétrica aqui no alvo. Eu teria encerrado a venda, aqui a gente tem um martelo. A máxima do martelo, que é 22,14, não foi acionada, quer dizer, está mais parecendo uma aproximação entre média e preço. Eu não vejo, sinceramente, como oportunidade de compra. E aí teremos BIF 3. O setor de frigorífico me agrada. Está no meu radar, mas talvez não para agora. Rompimento falso de 15,08, topo duplo. Aqui tem um eixo. Atingiu o primeiro objetivo, buscou outras regiões aqui de fundo. O ponto mais baixo, praticamente aqui um retângulo, é o 12,02, né? O 12,02 talvez seja um alvo até meio óbvio para o movimento, e aqui separar-se-á, como diria Jânio Quadros, o joio do trigo. Aí temos Marfrig. Marfrig, devemos marcar esta região de topo. 15,89. É uma região que deve ser tocada, talvez amanhã. Interessante observar o comportamento nela. Se ela for perdida, eu acho difícil segurar no 14,93. Eu teria para mim o 13,57 como alvo. Seria aquela história do assimetria em... Na verdade aqui é um U, né? Ao contrário. Então essa é a minha ideia para Marfrig. Agora a gente tem o Ibov fechando. O Ibov fez um movimento interessante, apesar do baixo volume. O volume bem mais baixo que a média. Porém, aqui estressando a média de 21 e a parte alta desse canal, um movimento que coloca em xeque. Na verdade, se você for ver o fechamento do dia 3/9, 100.721, está um pouquinho abaixo ainda. Quer dizer, um movimento absolutamente lateral já há mais de 3 semanas. BOVA 11 é a mesma coisa, só que o BOVA 11 tem um volume bom, né, e estressando também a parte alta aqui, as médias. A gente vai ter o dólar.
O dólar baixa de ponta a ponta, apesar do spread limitado entre a compra e a venda. A gente vai colocar aqui o intraday. O intraday ele deu uma pancada e depois dormiu aqui. Pro lado que romper essa região deve subir forte, principalmente se levar a média de 21 LTB. Se perder as mínimas, os 5.251 seria um alvo praticamente certo. E aí o mini índice, um movimento naturalmente muito parecido com BOVA11 e BOV, estressando a média de 21, a parte alta aqui do canal, mas sem uma definição. E no intraday é uma bagunça, né? Eu tracei aqui uma LTB que no 102.005, 101.840. Ela forma aqui com essa linha que nós traçamos 99.030, 99.410, 99.675, forma um triângulo de maior proporção. Então vou pegar a parte baixa desse triângulo, eu vou deixá-la reforçada. E eu vou mudar a cor também. Tá vendo aí em azul marinho, um triângulo de maior proporção? Aí a gente tem um outro de menor proporção aqui nesse azul mais claro, né? Aqui eu vou até apagar porque a LTB foi rompida, inclusive gerou esse movimento de alta. E nós temos um fundo, topo fundo. O rompimento de... Os pontos que não são tão essenciais eu vou apagar também. O rompimento do 101.350 acionou um pivô de alta. Enquanto acima do 101.350, né, maior chance de testar LTB, mas se perder 101.350 como suporte, vai descer até essa LTA em azul, quem sabe até a média de 21, quem sabe até hoje, aí na última hora. Não descarte essa possibilidade de fechar mais perto dos 101 mil pontos aqui. Né? Se eu fosse arriscar um fechamento hoje, eu falaria ali em torno de 101.200, 101, entre 101.100 e 101.200, para hoje ainda. Né? Se não for também, não faz tanta diferença, porque o que manda é a cabeça do pivô e hoje não vai cair. Né? Se não fechou o gap, perdeu a região das mínimas aqui, fez uma pinça de fundo e não caiu, não vai ser hoje. O máximo ali, 101.100, 101.200, acho que poderia fechar. Menos que isso, a não ser que acontecesse algo muito esdrúxulo, que eu duvido. Né? Mas também não é difícil fechar acima de 101.350, o que vai acontecer vai ser amanhã. É uma outra história. Só para a gente finalizar, falar dos benchmarks americanos. Quiser saber de bolsas europeias, outros ativos, China, tem lá no cenário em vídeo. Uma alta importante, mas ainda abaixo das médias aqui no Dow Jones, sem grandes novidades. Mesma coisa no índice Nasdaq, médias ainda cruzada para modo venda. E aqui no S&P, idem abaixo da LTA e das médias. Então, se eu fosse chutar aqui um fechamento para o índice, eu chutaria 101.200 pontos. Entre 101.200, 101.100 e 101.200 mesmo. Ok, então é isso, pessoal. Aguardo vocês às 19 horas para a gente falar do desafio dos 95 mil pontos. Vai ser uma aula rápida, coisa aí de 45, 50 minutos, uma hora no máximo. Eu não costumo ser muito prolixo, eu vou direto ao ponto, falando das minhas motivações. Uma delas vocês sabem que é o VIX, né? Agora, é um mercado chato que está acontecendo aqui no Brasil, é desgastante, ele é frustrante para comprado e vendido, exatamente. Né? Day traders, eles destroem esses mercados search and destroy os day traders. Então, acho que o swing trade acaba sendo uma opção melhor. Mas enfim, é o que eu acho, cada um sabe de si. Né? Nós temos aqui o VIX 28,58, é um ponto importante. Nós temos aqui também o 28,29, ele está nessa região. Topos dos dias 14 e 30 de julho. Aproximando de média, seria um recuo para voltar a subir. O VIX vai derreter e as bolsas americanas vão voar. E eis a questão, existem momentos de mercado fáceis e outros mais complexos de estudar, mas o VIX, eu entendo que ele tem ainda mais espaço para subir. Mas é o meu entendimento. E eu vou falar um pouco mais também do BZQ, que é um
um ETF que trabalha de forma inversamente proporcional ao nosso mercado vezes 2. Nossa bolsa sobe, ela cai e vice-versa. Tem um padrão aqui que eu não sei nem se aplica, que é um padrão mensal. Então, depois de muito tempo, deixa eu ver aqui se eu consigo ampliar. Vamos ver aqui. Espécie de arame no mensal, mas ainda é cedo para falar alguma coisa sobre isso. Ok? Então, vamos lá. O desafio dos 95 mil pontos, ele é pro mini índice. E eu vou falar até na aula mais tarde quando que eu imagino que ele vai ser tocado, baseado no gráfico diário, né? Então a gente tem um movimento de estreitamento de bandas, né, no mini índice e tal. O ponto seria exatamente 94.660. Né? Aqui tem um gap que pode ajudar a atrair preço. E a depender da volatilidade, a gente pode até estimar aqui um período, né, imaginando que nós estamos nesse estágio aqui, né, aproximado. Então, quando poderia tocar o objetivo do desafio, aproximadamente. Ok? Então é isso. Nos vemos mais tarde às 19. Saúde e paz a todos. Seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. Pessoal, sempre um prazer estar com vocês. Eu faço essas comunicações com muita alegria, um dos melhores momentos do meu dia. Eu espero que isso seja compreendido, que o aprendizado que a gente passa some para a sua formação como investidor. Saúde e paz a todos. Até mais tarde. Valeu!